Se escreve hoje nas páginas da imprensa brasileira a crônica de um declínio anunciado, com revelações que dizem respeito à performance administrativa na Petrobras, a grande e histórica empresa brasileira. O declínio da Petrobras, a sua trajetória descendente, jamais foi ignorada pelo bloco oposicionista no Congresso Nacional. O alerta esteve presente inúmeras vezes em pronunciamentos da tribuna do Senado Federal e da Câmara dos Deputados e, sobretudo, no ato de instalarmos uma comissão parlamentar de inquérito para investigar irregularidades denunciadas pela imprensa do país. Liderei a iniciativa da coleta de assinaturas e, surpreendentemente, conseguimos o número regimental. A CPI foi instalada. Obedecido o princípio da proporcionalidade, ela foi integrada majoritariamente por representantes do governo. O que pretendia investigar a CPI? Um elenco de denúncias. Por exemplo, indícios de fraudes nas licitações para a reforma de plataformas de exploração de petróleo, apontados pela Operação Águas Profundas da Polícia Federal. Graves irregularidades nos contratos de construção de plataformas, apontados pelo Tribunal de Contas da União. Indícios de superfaturamento na construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, apontados por relatório do Tribunal de Contas da União. Denúncias de desvios de dinheiro dos royalties do petróleo, apontados pela Operação Royalties da Polícia Federal. Denúncias de fraudes do Ministério Público Federal envolvendo pagamentos, acordos e indenizações feitos pela Agência Nacional de Petróleo a usineiros. Denúncias de uso de artifícios contábeis que resultaram em redução do recolhimento de impostos e contribuições no valor de 4,3 bilhões de reais e denúncias de irregularidades no uso de verbas de patrocínio da estatal. Essa mágica contábil foi a primeira de uma série adotada pelo governo do PT. Era inacreditável, sob qualquer ângulo republicano, assistir de forma indiferente a maior empresa estatal brasileira frequentando com assiduidade as páginas policiais da imprensa, uma realidade que, obrigatoriamente, deve ser objeto de máxima atenção por parte do Poder Legislativo em sua competência de fiscalização sobre o Poder Executivo. Agravante sobrepunha-se o fato de o braço auxiliar do Poder Legislativo, o Tribunal de Contas da União, considerar essa estatal uma das mais fechadas e resistentes no repasse de informações ao Tribunal, havendo inclusive registro de casos de fornecimento de dados incorretos e informações desencontradas. A caixa preta que por tantas vezes nos referimos desta tribuna. Foi nesse contexto, em face da existência de uma sucessão de denúncias de irregularidades e desvios de recursos feitas pela Polícia Federal, Ministério Público e Tribunal de Contas da União, bem como das dificuldades desses órgãos em obter as informações necessárias para concluir as investigações, que fomos compelidos a investigar os fatos por intermédio da Comissão Parlamentar de Inquérito. Não foi, portanto, picuinha ou revanchismo, oposicionismo irresponsável que nos moveu. Agimos em absoluta sintonia com os ditames republicanos. A verdade cristalina é que o governo, a partir da instalação da CPI da Petrobras, depois de tentar impedir a sua concretização, encarregou sua base de apoio de preparar as exéquias desse colegiado. Na prática, o presidente da República assumiu a liderança desse processo. Pessoalmente, o presidente da República
assumiu a liderança do processo de abafa CPI Petrobras. Foi ele quem comandou e orientou o denominado tratoramento da comissão. Sem condições de impedi-la, já que o Supremo Tribunal Federal asseguraria à minoria o direito de instalar a CPI, o governo a dominou de forma absoluta, desrespeitando as mais caras tradições do Senado Federal. Ela foi transformada em palco para narrativas técnicas e conceituais, passando ao largo das denúncias. Em reação, a oposição anunciou, no dia 10 de novembro de 2009, sua retirada definitiva da comissão, sem, no entanto, abdicar do dever de apurar as denúncias que ensejaram a criação da CPI. Nesse sentido, 18 representações foram encaminhadas ao Ministério Público. Completamos a 19ª no final do ano, quando protocolei no dia 21 de dezembro, mais uma representação a respeito da negociata denunciada realizada no Texas da usina Pasadena. Depois nos referiremos a ela. Na verdade, estas 18 representações à época significavam uma espécie de relatório final paralelo antecipado da oposição, com o intuito de contribuir para o esclarecimento de pontos tão controvertidos da gestão à época da Petrobras. Prosseguimos investigando e, dessa forma, mantendo em funcionamento uma CPI paralela, uma espécie de CPI paralela. Sendo assim, não podíamos compactuar com nenhuma encenação para abafar irregularidades gravíssimas. Apenas numa das representações, apontamos um desfalque de 2 bilhões de dólares, conforme estudo realizado pela assessoria técnica, que estabeleceu um comparativo dos preços das obras da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, com os preços das obras do gênero mais caras do mundo. 2 bilhões de dólares, considerando o preço estimado para a execução da obra àquela época, que era de 4 bilhões de dólares. Hoje chegamos à previsão de 20 bilhões de dólares para a conclusão desta obra da refinaria Abreu e Lima. Fomos além, oferecendo representação contra empresas que, mesmo denunciadas pelo Ministério Público, continuavam celebrando contratos e se beneficiando de recursos da Petrobras, bem como contra os fatos que envolviam os gastos com a manutenção e recuperação do sistema de produção de óleo e gás natural da região norte. Denunciamos ainda no caso da compra da Suzano Petroquímica pela Petrobras, violação da Constituição Federal e fortes indícios de improbidade administrativa, sem falar na violação de sigilo funcional. O rol de ilícitos identificados nos contratos da Petrobras e suas subsidiárias parecia infindável. A venda da refinaria para a Bolívia, a venda de refinarias para a Bolívia por preço inferior ao valor de mercado foi objeto de outra representação junto ao Ministério Público. A despeito do cenário de tantas ilicitudes, fomos impedidos de ter acesso a documentos, informações, prestação de contas, sem falar na obstrução para convocarmos pessoas que deveriam depor na CPI. Até mesmo os envolvidos e indiciados criminalmente no curso da Operação Águas Profundas da Polícia Federal foram blindados pela tropa de choque do governo. É de pasmar. A única alternativa que restou à oposição foi abandonar o palco montado para atender os interesses do governo e o seu proselitismo administrativo na tentativa de ocultar desvios constatados pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público. Na seleção de crimes listados pelo Ministério Público, havia formação de quadrilha, improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, etc. As condutas criminosas eram inúmeras, impondo pesadas lesões ao patrimônio público.
Nessa crônica de um declínio anunciado, devo ressaltar que a decisão de acionar o Ministério Público para a instauração dos procedimentos que ensejariam a investigação judiciária necessária já havia sido anunciada por mim antes mesmo da instalação da comissão, prevendo a possibilidade da Operação Abafa. O compromisso foi cumprido. Como destaquei à época, as irregularidades eram gravíssimas e não podiam ser sepultadas com honras fúnebres, como desejava o governo, sob pena de prevalecer o manto da impunidade que protegia os desmandos na administração do presidente Lula. O desmonte da Petrobras, estampado atualmente, é decorrente desse declínio anunciado. Não é por acaso que o lucro da empresa, em 2012, 21,18 bilhões, foi 36% menor que o do ano anterior. Não é surpreendente verificar que a Petrobras perdeu 53,9 bilhões em valor de mercado somente em 2013, até 28 de fevereiro, segundo cálculos da consultoria Economática. O montante é maior que o verificado em todo o ano de 2012, de 36,7 bilhões. E mais, desde o fim de 2010, a estatal perdeu 179,3 bilhões de valor de mercado. Ora, senhores senadores, 179,3 bilhões de reais. Como tão bem afirmou o editorial do jornal Estado de São Paulo, a Petrobras paga um preço devastador pela sujeição aos interesses político-partidários do Palácio do Planalto. Investimentos mal planejados, orientação ideológica, loteamento de cargos e prossegue. Os danos impostos à companhia são parte da herança desastrosa deixada pelo presidente Lula à sua sucessora. É a consequência do balcão de negócios instalado em Brasília, a pretexto de se assegurar governabilidade, como se impossível fosse governar sem balcão de negócios. Não podemos esquecer que a recente decisão do Ministério Público Federal de representar junto ao Tribunal de Contas sobre denúncia que aponta evidências de atos lesivos ao patrimônio público na compra pela Petrobras de uma refinaria em Pasadena, nos Estados Unidos, a que me referi como a 19ª representação que a oposição protocolou. Esta protocolei só, individualmente. As 18 anteriores foram protocoladas conjuntamente pelo PSDB e pelos democratas. Registro: a compra da mencionada refinaria pela estatal foi objeto de representação de minha autoria no final do ano passado, dia 21 de dezembro. Solicitei à época a abertura de inquérito civil administrativo e indiquei, caso comprovadas as denúncias, que fossem aplicadas aos responsáveis pela operação sanções previstas na Lei 8.429, de 92, tais como perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e, especialmente, o ressarcimento ao erário dos danos causados ao patrimônio. Avalia-se um prejuízo de mais de US$1 bilhão nessa transação inusitada. É bom repetir o que ocorreu com esta refinaria já antiga, eu diria, longe da modernidade que se exige para a competição atual. Os belgas adquiriram por US$ 42 milhões em 2005 e em 2006 venderam à Petrobras por US$ 1.180 bilhões. Portanto, um negócio das Arábias, um negócio da China, na verdade. Um negócio, ele é do fim do mundo. Um negócio que só poderia interessar
aos corruptos da República, aos ladrões do Brasil. É preciso dar o nome correto a essa gente. Que nome poderia dar a alguém que assalta os cofres públicos tão descaradamente como nesta ocasião? O que justificou essa transação diabólica? Não há nenhuma justificativa técnica, não há nenhuma justificativa de natureza econômica. O que há aqui, certamente, e nós estamos autorizados a pressupor, é o desejo do enriquecimento fácil e ilícito à custa do patrimônio público. Esse é mais um escabroso capítulo da melancólica crônica de um declínio anunciado. Aqui estão, senhor presidente, em minhas mãos, as 19 representações, 18 iniciais como consequência da CPI que instalamos, e a última referente a essa transação do Texas. Elas representam a manifestação inequívoca que não nos curvamos aos desmandos e muito menos compactuamos com a impunidade. Eu peço a Vossa Excelência, senhor presidente, que autorize o registro nos anais da Casa de todas estas representações. São 19. E agradeço a oportunidade de me pronunciar a respeito de mais esta história, em vários capítulos, que possibilitou a feitura da crônica do declínio anunciado da grande empresa brasileira, a Petrobras. Consequência do modelo de promiscuidade que temos que destruir, sob pena de comprometermos o futuro desse país. O modelo de promiscuidade que liga o executivo ao legislativo através de um balcão de negócios, que possibilita o aparelhamento do Estado brasileiro, com o loteamento dos cargos e a abertura das portas do erário para a corrupção desenfreada. Eu concedo ao senador Cristóvão Buarque, com alegria, uma parte que solicita. Senador Álvaro, apenas para dizer que críticas, não houve alertas, mesmo vindas da oposição, vai tropeçar em algum momento. Para isso existe a democracia. A democracia não é só para que a cada 4 anos a gente veja com quem está a maioria. É para, durante o período entre uma eleição e outra, dialogar-se. Nem sempre para aceitar, para rebater, muitas vezes, mas não ter ouvidos fechados para o que vem da oposição. Eu aqui tenho escutado o senhor falar tanto tempo e tenho certeza que o governo teria evitado alguns erros se tivesse escutado a sua fala, mas mais grave. Daqui para frente, não escutar essas afirmações que o senhor está fazendo, seja para levar em conta, seja para dizer que não são exatamente assim, é mais do que um tropeço, é um suicídio. Porque é ficar conivente com coisas equivocadas que mais dia menos dia vão cobrar um alto preço. E a oposição vai poder dizer que alertou, vai poder dizer que não foi surpresa, vai poder dizer que eles não sabiam, porque a televisão, eu espero, deve ficar ligada também no Senado. Então eu parabenizo a sua fala como alerta ao Brasil, mais mesmo do que como crítica, e que o governo ouça, converse, como a gente está vendo nos Estados Unidos, o diálogo permanente do presidente da República com as lideranças da oposição para ver como encaminhar os problemas que o país tem. Não tem futuro a democracia que não ouve a oposição. E eu digo isso sendo de um partido que é da base de apoio. Mas não tem futuro um governo que não ouve a voz da oposição em tudo aquilo que ela traz como alerta. E mesmo naquilo que ela traz como crítica para que seja combatida, seja refutada, mas jamais ignorada.
Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. Vossa Excelência, com a postura republicana de independência que adota, contribui para valorizar uma instituição como nossa, tão desgastada por acontecimentos conhecidos da opinião pública brasileira. Certamente, essa postura de independência adotada por Vossa Excelência, pela senadora Ana Amélia, pelo senador Pedro Taques, pelo senador Randolph e tantos outros, é uma postura que contribui para superarmos barreiras que nos impedem de recuperar a credibilidade que o Senado perdeu ao longo dos anos. Esse pronunciamento tem o objetivo de rememorar os fatos, de registrar nos anais da história, nos anais do Congresso Nacional, do Senado Federal, mas tem o objetivo também de solicitar ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral da República, informações sobre a consequência destas representações protocoladas. De algumas delas, sabemos. Esta última está em curso o procedimento instaurado, que procura investigar a denúncia. Esta última, a 19ª, que diz respeito à venda da refinaria de Pasadena. Sei, por exemplo, de uma outra representação que protocolamos referente à refinaria Getúlio Vargas, em Araucária, no Paraná, onde o Tribunal de Contas constatou o desvio de 800 milhões de reais na ampliação da refinaria. Sabemos que há um inquérito em andamento na Polícia Federal, na delegacia da Polícia Federal em Curitiba, no estado do Paraná. Mas queremos que o Ministério Público possa nos informar também sobre o andamento dos procedimentos que eventualmente foram adotados em razão destas representações que, em nome da oposição, protocolamos nos últimos anos. Muito obrigado, senhor presidente, e mais uma vez reitero o pedido para que esses documentos sejam registrados nos anais do Senado Federal. Muito obrigado.